Queridos amigos, que alegria podermos entrar na sua casa pela TV A Caminho da Luz, com o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Você sabe que esse livro foi escrito na década de 40 pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pela sua lavra mediúnica, do espírito de André Luiz. Antes de nós falarmos um pouquinho o capítulo anterior, nós vamos pedir ao André para saudar o nosso telespectador e também pedir a ele para que fale para você que está assistindo pela primeira vez como é que você pode assistir os programas anteriores. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos estar iniciando esse programa. Rogamos a Deus, o nosso Pai e Criador, que nos abençoe, que nos inspire e que nos ampare, tanto a nós que estamos apresentando, quanto a vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Os programas anteriores estão distribuídos na grade de programação da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br, que funciona tanto pelo computador quanto pelo celular, para os amigos em Portugal, o telemóvel. E nós também temos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Você se inscreva no canal e lá tem a playlist do programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, disponibilizado desde o prefácio de Emmanuel até o programa que nós estamos iniciando no dia de hoje. Nós vamos nos lembrar que os 2 últimos capítulos é do culto no Evangelho no Lar. O capítulo anterior fala um pouquinho da conversação que a nossa Isabel, a dona Isabel, tem para com os 5 filhos. E nós percebemos que as 4 meninas que vieram de nosso lar, apesar de fazer perguntas ingênuas, se Jesus, por exemplo, estava abandonando a família, já que eles tinham apenas uma única refeição, e a mãe explicou o amor de Jesus, o amor de Deus, que nós temos que passar por essas experiências, e assim foi entrelaçando a conversa entre as 4 meninas e a mãe. E o menino, então, que era um menino que veio das trevas, é um menino com o coração um pouco endurecido, só pensando na questão material, esse menino, então, indaga a mãe por que não alugar aquele salão, que era um salão que Isidoro, que estava no mundo espiritual, que era o marido de Isabel, havia destinado para ser um centro espírita, para que eles pudessem fazer o culto do Evangelho no lar e, ao mesmo tempo, também ali servia para algumas sessões públicas que eles têm ao longo da semana, recebendo pessoas para tomar o passe, para ouvir a mensagem do Evangelho, né? E o menino, então, queria alugar esse salão para ter uma vida um pouco melhor. E a mãe, com muito amor, com muito carinho, coloca a importância de respeitar o pensamento de Isidoro, o pai, que queria que aquilo fosse predestinado para ser o Evangelho. Então, dessa maneira, a gente percebe que houve palavras duras, onde ela diz até quando ele faz uma colocação mais pesada, ela diz, se for necessário, eu tenho até que te punir, mas eu sou obrigado a fazer em nome do amor, porque cabe à mãe educar os filhos. Vamos agora, então, começar a leitura do capítulo de hoje, que se intitula 37º, no Santuário Doméstico. Vamos acompanhar a leitura. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples,
que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Que nós percebemos que no mundo espiritual, principalmente nas dimensões mais próximas da crosta, que é no caso, eles praticamente estavam na crosta. Apesar deles estarem em espíritos, eles estavam numa dimensão que é onde nós atualmente coabitamos, densa, em que exige muito. Então eles estavam ali tendo uma alimentação que aos olhos de muitos espíritas é uma aberração, porque espírito não come. Muitos pensam que a alimentação de espírito no mundo espiritual é igual a que André Luiz descreve no livro Nosso Lar, aquela refeição mais leve, aquela refeição menos densa, e aqui nós estamos vendo que a realidade próxima à crosta não é como nós imaginávamos e muitas vezes propagávamos. É verdade, André. Isso nos chama a atenção aonde 2 cooperadores de Nosso Lar, então, administrou a eles uma alimentação, como ele define, leve e simples. Ou seja, era a hora do jantar, era a hora de se alimentar. Veja quanta coisa nós estamos vendo de novo com referência ao mundo espiritual. Já vimos que a conversa lá não é de pensamento a pensamento, só conversam de pensamento a pensamento quando nós estamos na mesma faixa evolutiva, vibratória. Nós já vimos também que tem alimento no mundo espiritual. Se tem alimento, eles são o perispírito dotado de órgãos, então eles se alimentam, depois isso, naturalmente, eles vão ter que despojar uma hora. Nós vamos perceber que tudo funciona naturalmente. Foi quando o André Luiz, ao entrar à casa de Lísias em Nosso Lar, então, quando Lísias começa, junto de sua mãe, a explicar a casa, diz: aqui é a casa de banho, ou seja, aqui é o banheiro, não é? Então é natural, se as pessoas comem e têm refeição, logicamente tem que ter banheiro também. Então nós percebemos que essa máquina que Deus nos deu para vivermos no mundo espiritual é uma máquina importantíssima, que ela funciona ainda tendo em vista um planeta grosseiro, e nessas esferas, o nosso corpo perispiritual, ou mesmo o corpo físico que nos reveste na crosta, tem que ser coisas materiais e ao mesmo tempo grosseiro para podermos então evoluir o espírito diante dessa máquina. Vamos continuar um pouco mais? Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Até aqui nada de novidade. Nós aqui, quando estudamos a série de André Luiz, notamos que todas as informações que nós vimos até nesse momento do capítulo não teve grandes impactos como nos capítulos anteriores. A vida no mundo espiritual e a vida no mundo material caminham. Se alimenta aqui como se alimenta também nas outras dimensões. Tem necessidades aqui, como tem necessidades nas outras dimensões. Então nós estamos notando que a vida espiritual ela continua naturalmente o que nós temos aqui. Talvez o maior assombro, se nós desencarnarmos lúcidos espiritualmente falando, será encontrarmos uma realidade no mundo espiritual muito parecida com a nossa. Porque não é porque nós somos espíritas que vamos desencarnar lúcidos. Ao ponto de Chico Xavier que muitos espíritas estão desencarnando mal. Então nós podemos aludir
que no mundo espiritual também tem o vale dos espíritas falidos. Então que nós possamos trabalhar para não nos encontrarmos num campo onde nós lembramos de Jesus, onde há choro e ranger de dentes, onde há o choro pela oportunidade perdida. Então que nós possamos ter uma ideia fixada de que o mundo espiritual não é um mundo como nós imaginamos. Tudo é a mente, o espírito já está desprovido de todas as suas necessidades. Isto pode ser onde Chico Xavier esteja, onde Dr. Bezerra de Menezes esteja, e espíritos de alta estirpe, espírito de escola. Mas nós, espíritos endividados conosco mesmo, endividados perante a lei divina, ainda temos uma estrada muito longa a percorrermos neste sentido. É verdade, o Chico sempre dizia isso. Os espíritas estão desencarnando mal. Mas o que me chama a atenção é que André Luiz descreve que enquanto Isabel e os filhos estavam numa sala, tomando chá, comendo torradas, eles estavam numa outra sala, em conversações fraternas, se alimentando também. Olha que coisa interessante, não é? A alimentação no mesmo recinto, realizada pela família e também realizada pelos amigos espirituais que ali administravam aquela alimentação. Isso para mim é alguma coisa muito interessante, eu gosto muito de repetir essas questões, porque há muitas pessoas ainda que têm uma dificuldade enorme de compreender as coisas no mundo espiritual. Conversação só pelo pensamento, o espírito não se alimenta, o espírito é como se fosse o Gasparzinho, como nós vemos na televisão, e não é isso não. O perispírito tem os órgãos, e os órgãos também funcionam no mundo espiritual. Vamos continuar a nossa leitura? Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas ressentiam. A claridade espiritual, ambiente, como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colhia um cravo perfumoso. Num grito de alegria, vi a menina colher a flor, retirara da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia, quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou nosso orientador, sorridente. Estas ocorrências, no círculo da crosta, dão-se aos milhares. Todas as noites, com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Veja, André, nós temos muitas coisas para mencionar aqui. Há uma coisa que não foi mencionado
na leitura anterior é que a casa tem tanta luz emanada por aqueles que ali residem que as trevas não conseguem chegar perto. E aqui, André, ela conta uma coisa muito interessante, a questão da Emília, aonde nós vemos que os espíritos em desdobramento, quando estão dormindo, saem do corpo, vai para esta casa, porque é um pronto-socorro ligado ao nosso lar, e aqueles espíritos que já foram para nosso lar, voltam para que possam conversar um pouco, para que possam matar a saudade, para que possam trazer as orientações. Queria que você falasse um pouquinho, né, a importância desse estado do sono. É interessante porque já é a segunda passagem neste livro que nós notamos como é que se dá um sentimento de amor entre espíritos afins. Nós vimos a filha do casal bacelar, a qual o companheiro ainda estava reencarnado, mas estava preso às teias do vício, às teias da ignorância a qual ele vivia aqui encarnado. E aqui nós estamos vendo uma segunda história envolvendo um sentimento. Enquanto aquele amor não podia ser correspondido, porque ela já estava trabalhando pelo bem, e ele ainda estava aprisionado na ignorância, ele ainda estava aprisionado ao corpo físico, estava insensível aos seus sentimentos, aqui nós vemos Emília, esta personagem que reside em nosso lar, ela sai de nosso lar, vem para próximo da crosta, vem para a crosta, vem nesta casa de Dona Isabel, que era um departamento de nosso lar, dentre a crosta, e ali é esclarecido que ela estava esperando o companheiro que ainda estava encarnado, e que quando estaria desprendido do corpo físico através do sono, poderiam se encontrar naquele posto de socorro aqui na Terra. É verdade. Além disso, André, a questão do sono e do sonho. Um capítulo magnificamente explicado por Allan Kardec, quando projeta várias perguntas sobre o assunto e é respondido pelo mundo espiritual, mostrando para nós o que é o sono. O sono é a necessidade do nosso corpo físico, por tratar-se de uma máquina, necessita de repouso. E quando nós dormimos, o nosso perispírito sai do corpo, porque o perispírito é ligado ao corpo através de liames. Os liames se afrouxam, ficando apenas um único ligado, que é o do cordão umbilical. Assim sendo, nós vivemos no mundo espiritual uma vida como espírito. Então é natural, e aqui descreve, que essa irmã Emília, que veio de nosso lar, para ter uma conversa com o marido, que se encontrava encarnado, já era mais de 11 horas da noite, logo ele iria adormecer, então os benfeitores iriam buscá-lo, para que em espírito ele pudesse estar naquela casa, para que eles pudessem ali então ter a oportunidade de reencontrar e de conversar. É muito interessante todas essas informações que Allan Kardec começa a trazer para todos nós na obra básica e que Chico Xavier, por ser um completista da obra de Kardec, através dos benfeitores espirituais, vem nos mostrando, clareando os caminhos, facilitando o nosso entendimento. Vamos ler um pouquinho mais? Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante,
As sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto, sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino, em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15.000 quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constituem. Nós observamos, por esta leitura feita, que André Luiz procura nos ensinar, procura nos mostrar, através dos esclarecimentos de Aniceto, dos espíritos amigos que fizeram parte dos bastidores desta obra, nós passamos a observar que o vento, a brisa, às vezes nós não damos nada. Mas se nós retornarmos no tempo, no início do estudo deste livro, nós vamos ver uma mediunidade que é o passe curador, o passe através do sopro. E nós vemos que Aniceto esclarece, André Luiz, que a brisa, por exemplo, é como se fosse um sopro divino que acaricia todos nós. Então, às vezes, nós não mensuramos, às vezes nós não pensamos, não refletimos na oportunidade que a natureza nos oferece. Às vezes a nossa vida é tão agitada, é tão intensa, que às vezes passamos uma semana toda sem olharmos para o céu, sem contemplarmos os pássaros, sem refletirmos em torno do que está ao nosso meio. Então que nós possamos ter olhos para ver, observar, analisar o quanto a criação divina ela é bela, ela é sábia e ela é justa. Vamos continuar a leitura através de André Luiz? A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção, para depois, de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro, muitas pareciam verdadeiros animais, perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadira o coração. Calmo, como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentimentos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre. E os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum. Distante do lar, buscavam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isto não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles,
a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. É interessante, não é, querido Sérgio, querido telespectador, que aqui nós passamos a notar que o quanto o Evangelho no Lar pode ajudar a evitar que esses espíritos adentrem na nossa casa. Quando nós não temos uma proteção espiritual, e quando falamos de proteção espiritual, às vezes você que está nos assistindo não é um espírita, é um católico, é um protestante, ou mesmo está procurando as respostas para encontrar Deus. Pode perguntar, mas se eu não sou espírita, então o meu lar está abandonado? É evidente que não. Toda pessoa de bem que procura, através da prece, o equilíbrio, a serenidade, tem automaticamente o auxílio dos espíritos amigos. Como tem lar de muitos espíritas que é desprotegido, porque não faz o Evangelho no lar, não procura alimentar bons pensamentos, não procura alimentar boas ideias. E aqui nós vemos também como é que deve ser triste o ambiente de uma casa noturna. Seja uma casa de shows, a qual as drogas estão arraigado, a sexualidade desregrada. Então nós ficamos imaginando, e aqui nós compreendemos bem que os espíritos são atraídos pela lei da afinidade. Então quem tem ainda o sexo de uma maneira viciada e sem domínio, vai em busca do sexo. Então quem que assoma quando você está num ambiente desse? Quem bebe num bar, por exemplo, quais os espíritos que te acompanham? Então nós começamos a ver que ninguém bebe sozinho. E numa relação sexual desta natureza, envolve um monte de espíritos de baixo calão. Então é muito interessante o que André Luiz está nos orientando. Talvez nós precisávamos aqui de todo o tempo que nós temos, de 45 minutos, para podermos falar só desse tópico que nós lemos por tratar de um assunto tão interessante. Repare você que André Luiz percebe que uma chuva intensa há de cair. Realmente vai ser um grande aguaceiro. E ele percebe que nas ruas há um movimento muito forte, mas de espíritos sombrios. Foi isso que o assustou. E Aniceto, antes que André Luiz falasse alguma coisa, diz a ele: calma, André, calma, esses são os vagabundos noturnos. São aqueles espíritos ociosos que vivem de sugar as energias daqueles que ainda têm as vicissitudes. Aqui as casas noturnas também, nós podemos colocar também aqueles barzinhos, onde as pessoas ficam o tempo todo ali bebendo, aquelas músicas altas. Então, esses lugares são os lugares prediletos desses espíritos. É interessante, os espíritos também estão tão materializados, aqueles que estão na crosta, perderam o corpo físico. Mas o corpo perispiritual é tão grosseiro que eles vivem como se estivesse vivo. Nós nos lembramos que Chico Xavier falava por muitas vezes que de 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem. Para nós termos uma ideia como o mundo espiritual é muito parecido com o nosso aqui na crosta. Da mesma maneira, quando começa uma chuva muito forte, a gente sai correndo para acharmos um abrigo, os espíritos materializados também. Então eles correm para onde tem uma porta aberta. Agora aqui vem uma preocupação. Tem pessoas que vêm no centro espírita e perguntam para nós: Sérgio, as nossas casas têm espírito? Tem, muitas vezes muito mais do que nós imaginamos, porque eles estão em todos os lugares. Ah, mas os espíritos que estão na minha casa são bons ou são ruins? Depende da conduta daqueles que ali residem. Veja, gostaria de chamar a atenção de um detalhe. Se nessa casa de Isabel, ela tem 4 filhinhas e Isabel, que vieram de nosso lar, portanto, já são espíritos dentro de uma reencarnação programada. Mas tem ali um espírito trevoso. Esse espírito trevoso
é eliminado as suas energias negativas exatamente pelo ambiente que se impõe o resto da família. Então, em todas as nossas casas pode ter alguns espíritos que não são espíritos voltados ainda para o bem, mas apenas uma única alma, voltada para o Evangelho do Cristo, com um comportamento reto, é o que basta para que a nossa casa seja protegida. Então é isso que ele nos alerta. Nós precisamos abrir a porta de nossa casa para os espíritos bons e não manter as portas e janelas escancaradas como nós temos hoje. Então os espíritos vão passando, vão percebendo que a casa não tem luminosidade, eles entram. É como se fosse casa abandonada. Casa de pessoas que não têm o Evangelho no lar são casas que estão aptas para receber os espíritos dessa natureza. Então é por isso que é importante nós nos atentarmos a isso. Vamos continuar a leitura? E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ore num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto, em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Além de nós usarmos os 45 minutos, como nosso querido Sérgio muito bem disse, no tópico anterior, nós levaríamos mais 55 minutos para falarmos imperfeitamente e superficialmente sobre a oração, sobre a prece. Então aqui nós estamos vendo que a prece ainda, ela foge do nosso controle. E é interessante que nós, os cristãos, vamos tratar de nós, os espíritas. Às vezes fazemos a prece de uma maneira tão banal, de uma maneira de qualquer jeito, fazendo mais para se livrar da consciência do que pelo próprio ato de orarmos. Então que nós possamos estar em sintonia com o alto, compreendendo o papel que está em nossas mãos. Interessante que quando André Luiz começa a perceber que os espíritos começam a se dirigir para aquela casa. E ao chegar ao portão, Aniceto convida André e Vicente a reparar o que estava acontecendo. Ele é como se fosse uma cerca elétrica. Quando eles chegavam naquele portão, via aquela luz que estava naquele ambiente, eles se assustavam, porque esse tipo de espírito não gosta de luz. Então eles saíam todos amedrontados, assustados por verem aquele ambiente iluminado. Então veja, volto a tocar nesse assunto, a importância do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é um dos cultos mais fáceis de ser realizado e é um culto que protege a nossa casa, tanto no que tange na área interna, quanto também na área externa. Faz-nos lembrar, nos ensinamentos de Francisco Cândido Xavier, eu sempre repito isso porque acho que é um ensinamento muito grande para o nosso entendimento.
Chico dizia que quando uma casa faz o evangelho, todo o quarteirão passa a ser iluminado. O Chico dizia que quando um prédio de 16 andares, um apartamento, faz o evangelho, todo o prédio recebe o condicionamento iluminatório que se faz da espiritualidade amiga. Portanto, é importante nós percebermos a grandeza do evangelho. Foi isso que quando o Dr. Marco Antônio nos sugeriu que fizéssemos o culto do evangelho no lar aos domingos, às 6 horas da tarde, às 18 horas, que nós pudéssemos transmitir pela fanpage do André. Aquilo nos chamou muito a atenção, mas hoje eu compreendo, são milhares de pessoas que estão assistindo ao mesmo tempo. Milhares e milhares de pessoas, não é apenas 1000 pessoas, são milhares mesmo de pessoas que têm assistido. E muitos mandam mensagem. E é interessante a gente ler aquelas mensagens e as pessoas dizer: eu tinha dificuldade de fazer o evangelho no lar, hoje eu consigo fazer junto com vocês. É a abertura para que ela possa fazer em outros dias também, abrindo a sua casa para o evangelho do Cristo. Nós vamos terminar a leitura para podermos então falarmos um pouquinho mais desse momento abençoado que é esse livro Os Mensageiros. Continua André Luiz. Daí a momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente. Não obstante a adorável singeleza de sua presença, sorria contente. Ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela, serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa, aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá, tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a ventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Como todo o capítulo sublimado, encerra-se de uma maneira também sublimada. Passamos a ver que, quando compreendido que a morte física nada mais é do que a mudança de dimensão, o amor continua naturalmente, seja em que dimensão for. E quando trabalham para o bem e para o progresso em comum, muitas são as vantagens que as leis divinas ortoga a cada um de nós. Vamos trabalhar em prol de nós mesmos. Vamos à luta em prol de nossa evolução. O nosso amanhã depende do nosso hoje. Amanhã queremos paz, alegria, serenidade, reconhecimento. Mas para adquirirmos tudo isto, é necessário que haja um plantio. Vamos plantar no hoje a concórdia, a alegria, o otimismo. Vamos tirando a nuvem da depressão, a nuvem da ansiedade, a nuvem da preocupação excessiva, a nuvem do apego possessivo. Nada é nosso. Tudo é dado de empréstimo. Hoje está em nossas mãos. Mas e amanhã?
Nem o corpo físico é nosso. É um empréstimo de algumas décadas. Como dizia Jesus, do pó viestes, para o pó retornarás. Então é um capítulo que muito nos concita ao aprendizado, às análises e ao aprofundamento natural. É interessante também que no trabalho de atendimento fraterno, que eu já faço há muitos anos numa casa espírita, nós temos, pela experiência que a vida nos dá, atendido muitas pessoas que têm verdadeiros traumas quando a noite vai se aproximando. Há um temor pela noite. Há muitos que relutam em dormir, porque tem uma sensação de que quando dorme só tem pesadelos. E é interessante que quando começa a fazer um tratamento no centro espírita, as pessoas começam a se sentir bem, começam a encontrar paz, começam a encontrar o entendimento, passam a ter noites melhores, porque trata-se também dos obsessores dentro de um centro espírita, dando um pouco de paz para um e para o outro. Aqui nós vemos o que é uma noite de um espírito justo, como o nosso querido Aniceto descreve desse casal. E todos nós estamos à busca dessa felicidade, de vivermos esse momento contemplativo no campo do bem, onde a noite ela deva ser a continuidade para o trabalhador do bem diante dos trabalhos que o alto há de nos oferecer para ajudar as pessoas. Se temos diante do dia a oportunidade de servir pelo processo da caridade, à noite em espírito podemos servir ainda mais, colaborando junto de nossos benfeitores maiores para que possamos ajudar a todos aqueles corações que de uma maneira verdadeira comungam a verdadeira felicidade. Então a você, não pense que o mundo espiritual é só de sofrimento, não é. Sofrimento ainda é para aqueles que não alcançaram a evolução. Busquemos a evolução, busquemos nos modificar, busquemos nos tornar melhores e você vai perceber que nós vamos ter dias e noites melhores. André, fala para o nosso telespectador como é que funciona o nosso Evangelho no Lar para que todos possam participar conosco todos os domingos às 18 horas. É muito simples. Realizamos pela nossa fanpage. Você ainda não curtiu? É só você procurar por André Luiz Querini Vilar ou pelo link que está na sua telinha, facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. E às 18 horas, horário de Brasília, queridos amigos de outros países, se atentem que é 18 horas aqui do Brasil. Nós realizamos através da nossa linha do tempo um vídeo ao vivo pelo Facebook. Para os amigos em Portugal, um vídeo em direto. E vai ser uma grande alegria tê-los como participando conosco, como integrantes do nosso lar, fazendo parte daquela corrente de oração que pede por cada um que ali está, pela família que ali está assistindo e também pelo meio que nos encontramos. Vamos unir os nossos corações todos os domingos às 18 horas. Queridos amigos, estamos encerrando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Agradecemos a Chico Xavier por essa grande contribuição e agradecemos ao Espírito de André Luiz por nos trazer também a sabedoria do mundo maior. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Um beijo no coração de todos.